Eu lembro de escutar nas aulas de biologia que não existia uma conclusão dos cientistas se vírus seria ou não uma forma de vida. E eu não vou debater exatamente isso nesse podcast, mas caso você saiba se já chegaram numa resposta, por favor, mande um e-mail, deixe um comentário. Para mim, essa afirmação soava muito estranha, já que vírus são capazes de fazer algo tão básico para a vida quanto se replicar e possuir material genético. Como algo assim poderia não ser vida? Mas eles não possuem células, que seria meio que a unidade básica que compõe organismos, dos grandes aos pequenos. Vírus são considerados parasitas intracelulares, isso é, utilizam células dos hospedeiros para contaminá-lo e usar a sua própria estrutura para se autorreplicar. Então o vírus é dependente. Imagina, por exemplo, um navio pirata atracando em um porto em um país qualquer. Depõe o governo regente e utiliza a região para roubar seus recursos e também usando como posto de recrutamento, transformando pessoas comuns em criminosos dos altos mares. Bem, assim como os vírus têm essa capacidade de se propagar, digamos que um novo navio saindo desse porto vai atracando em outros portos e passem a fazer o mesmo processo. Um vírus é basicamente isso. Nesse meu momento aqui, Analogies My Passion, né? Com uma tosse, um espirro, uma fala, uma troca de fluidos corporais quando estamos doentes, faz com que milhares de navios atraquem nos portos dos nossos semelhantes, dando assim a contaminação e o espalhar de uma doença. Mas o que separa um vírus bom do vírus mau? É claro que, parando para pensar assim, a gente passou por um momento bastante traumático nos últimos anos com a Covid-19, inclusive com uma tal variante Aedes que tá rodando aí, então galera, se vacine. É um exemplo básico, assim, da trágica capacidade que o vírus tem de causar destruição. Mas os vírus vão muito além de causar doenças que podem nos ameaçar. A realidade é que a gente consegue ficar doente com basicamente qualquer coisa. Bactérias, fungos, podemos ficar doentes psiquicamente e também a nossa alma pode adoecer. Então a gente precisa entender exatamente o que é uma doença. Doença é uma condição anormal que afeta os organismos. Mas os vírus estão presentes com a gente na maior parte do tempo sem causar necessariamente uma condição anormal na gente. A maioria deles, aliás, não nos fazem qualquer mal, pois sequer são adaptados para nos atingir ou contaminar. Estão presentes na salada que a gente come, nos grãos que separamos, nos animais que domesticamos e no ar que respiramos. São logo absorvidos ou expelidos pelo nosso corpo. Tem vezes, inclusive, que eles podem até nos ajudar. Diversos vírus costumam deixar treinado o nosso sistema imunológico. Mas mais do que isso, existe uma palavra que se refere a uma fauna de vírus que temos catalogados com função ou não dentro do nosso corpo. Olha que doideira. Viroma. Nosso viroma está instalado em todo o nosso corpo, inclusive até no nosso código genético, o mapa que define a vida. Como eu falei anteriormente, é fácil pensar nos vírus como esses invasores, bárbaros, piratas maliciosos do nosso sistema. Mas estima-se que 8% do nosso próprio genoma é composto por retrovírus endógenos. E esse tema, cara, pra mim ele é muito interessante e é algo que a ciência estuda cada vez mais. E a função desses seres dentro dos nossos sistemas e como eles ajudam o processo da vida é um dos tópicos de todas essas discussões. Uma coisa legal sobre isso é que eu tava estudando pro especial que a gente vai fazer aqui em outubro agora e eu cheguei numa história muito interessante que tem dois biólogos, o James Lovelock e a Lynn Margulis. Eles são biólogos que trabalharam numa perspectiva bastante interessante. A partir ali da década de 60, foi desenvolvida uma hipótese científica chamada de hipótese Gaia, postulando que organismos vivos poderiam modificar seu ambiente inorgânico de maneira a facilitar a sua própria sobrevivência. E essa coexistência formaria uma espécie de único ser vivo. Tipo, o planeta inteiro ser um ser vivo. Pra quem já jogou Final Fantasy VII, sabe bem o que eu tô falando. Naturalmente é uma ideia bastante controversa para a ciência, pois contribui bastante para uma formação de uma visão mais holística da vida e da própria evolução. A hipótese Gaia, como o nome da deusa grega, né, representa essa ideia de que todo o planeta pode ser considerado um único ser vivo, como se nós fosse talvez as células dele. Estamos falando de mais do que simbiose, como quando dois seres coexistem para se ajudar e permanecer como espécies distintas, né? Tem aquele peixinho que fica nadando junto com o tubarão, os passarinhos que pousam nas costas do rinoceronte para ficar bicando ali os carrapatos. A gente está falando de mutualismo.
Então, a presença de vírus e bactérias no nosso material genético poderia explicar vários dos mistérios sobre de onde a gente veio e como a gente se adapta a diversos meios. Como, por exemplo, muitos especialistas falam que o uso do nosso microbioma das bactérias nos ajudaria a digerir melhor certos alimentos, mas isso vai muito além disso. Só que a questão é, será que isso tem um custo pra gente? Será que isso consegue ser feito de maneira apenas natural ou talvez a gente consiga meio que introjetar isso na gente de alguma maneira? Bem, aí é que tá a grande discussão que eu queria trazer nesse episódio. Já existem terapias genéticas virais que utilizam justamente, como o próprio nome diz, vírus, inativados ou modificados para fazer com que o nosso corpo responda melhor a certas doenças. E não, a gente não está falando sobre a construção de vacinas, que utilizam às vezes meios muito parecidos com esse. Vacinas têm um método bastante retificado e bastante seguro. É bastante comum, na verdade, né? A gente está fazendo vacinas há décadas. Talvez se a gente for considerar as primeiras vacinas, aquela que os nossos antigos usavam, né, pegando casquinha do machucado de alguém doente para fazer o outro, de alguma maneira, absorver aquilo e já deixar o próprio corpo preparado, isso a gente já tá fazendo já há bastante tempo. E que, inclusive, já extinguiu aí diversas doenças que sempre foram um pé no saco para toda a humanidade, né? Mas o que eu tô falando aqui, na verdade, é literalmente modificação genética com esses processos super novos, caros e experimentais. Tecnologicamente, tudo isso já é possível, mas as consequências de vários desses avanços na prática podem gerar consequências bem imprevisíveis. Bem, para começar, se a gente aplicar a lógica daquele paradoxo do navio de Teseu, a gente pode nos perguntar o que seria, na verdade, um humano modificado artificialmente com terapias como essa, por exemplo. A gente está falando aqui de um conceito bastante legal, que eu particularmente gosto muito, chamado de pós-humanismo, que é algo que a gente já vem praticando com tecnologia e também não apenas isso, né, mas da maneira como a gente está conseguindo prolongar a vida com métodos científicos bastante eficazes e esses experimentais que, enfim, tem uma questão ética envolvida. Blake Crouch, o escritor famoso pelo sucesso Matéria Escura, aborda esse tema num livro novo que ele acabou de lançar, o Upgrade, lançado recentemente pela Intrínseca, que inclusive convidou a gente para conversar sobre esse tema, né? E eu tô aqui falando com vocês. Na história, a gente tem o Logan Ramsey. Ele é meio que uma espécie de agente, né? Que ele invade um laboratório clandestino à procura de provas de um crime e acaba por acidente se infectando com um vírus, enfim, que deveria ser mortal. Mas vírus esse capaz de modificar a sua própria estrutura genética e que faz com que ele fique mais forte, mais inteligente e mais rápido. Olha que sonho. Seria um sonho mesmo, né? Se o mundo de Upgrade não fosse um mundo completamente devastado pela irresponsabilidade de novas terapias genéticas, que visam lidar com problemas comuns da humanidade. Então, a gente tem esse personagem que vai precisar mergulhar em uma trama que explora bastante implicações éticas, sociais e políticas da tecnologia e como ela questiona os limites do que entendemos como humanidade em meio a uma catástrofe iminente. Bem, o livro já está disponível e pode ser comprado no link do episódio que você está escutando agora nesse exato momento. Vai lá no nosso site, mundofreak.com.br, dá uma curtida lá. E também você pode achar ele em qualquer livraria. Upgrade, de Blake Crouch. Mas a verdade é que apesar das possibilidades catastróficas, existem benefícios óbvios comprovados de técnicas como essa. Mas a grande pergunta que fica é, terapias como essa conseguiriam nos modificar de uma maneira que não podemos prever? A gente ainda continua humano? Existe algo que podemos esbarrar no nosso genoma que nos modificaria mais do que o previsto? O que você acha, ouvinte? Fala aí pra mim, manda um alô nas redes sociais. E aproveitando aqui mais um episódio do Um Cadáver Ouve Podcast. Cara, um podcast que eu estimo muito e eu adoro comentar sobre esses pequenos temas legais de ciência, do insólito, porque deixa muita gente pensando, né? E aproveitando o ensejo, né? Falando também um pouquinho sobre algumas questões que eu acho que vão fazer sentido, vão ter alguns ecos com o que a gente está trabalhando. Vou deixar aqui um anúncio. Na data de publicação desse episódio, a gente está lançando a campanha do Catarse para o nosso especial de outubro, O Ruído. Para você que não sabe o que é o ruído, você vai precisar escutar para saber, mas para escutar para saber, a gente precisa conseguir produzir. Então o Catarse ajuda a gente nisso. Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo que visa todo mundo pode fazer uma doação para ver se aquele projeto sai do papel. Se a gente conseguir bater a meta, o projeto é realizado. Se não, esse especial vai ficar um pouco mais na gaveta até a gente conseguir viabilizá-lo. Então, por favor, ajudem a gente.
Mas a ideia geral, galera, é que vocês sabem, né? Especial de outubro do Mundo Freak, uma série de ficção, uma minissérie de 5 episódios, com aquela qualidade maravilhosa, edição binaural bastante profunda, uma trilha sonora original exclusiva, sério. É um trabalho pra ninguém botar defeito. Eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. E ó, o roteiro tá sendo bem legal de produzir, de trabalhar. A gente tá trabalhando com os conceitos que eu nunca tinha trabalhado antes. Principalmente o próprio tema, né? Por quê? O que é o ruído, né? Vamos falar um pouquinho da sinopse. A descoberta de uma morte chama a atenção de Daniela Tavares, que é uma jornalista cultural interessada em cobrir uma cena de metal extremo de uma pequena cidade universitária ali no interior. O que ela não esperava era que esse inquietante mistério amarraria o destino de jovens garotos do interior interessados em fazer sucesso, mas que eles acabam topando com algo muito além do que poderiam imaginar. E eles acabam criando uma suposta música amaldiçoada. E aí, o que será que aconteceu com a banda Psicose? Qual o mistério por trás da morte do vocalista? E o que a jornalista vai descobrir ao final da série? Você só vai descobrir se você ajudar e o ruído sai do papel. Cara, vão ter recompensas incríveis. É pra todos os públicos. Vocês conseguem ajudar a gente pra caramba. Então é isso. Fica aqui a recomendação. Esse episódio foi escrito por mim, editado por mim e com apoio e parceria da Intrínseca. Mandar um beijo pra eles, são incríveis. Adquiram agora o Upgrade, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. É aquela narrativa envolvente, aquela correria, aquele meu Deus, o que vai acontecer, virando a próxima página. E é isso, vão lá. Então, vou indo nessa, fico por aqui e até o próximo Cadáver Ovo Podcast.